Olá pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Inicialmente eu quero pedir desculpa por não ter conseguido prosseguir com a live. Foi realmente um tempo muito desafiador para mim e de fato tem tudo a ver com o tema que nós estamos abordando hoje. Como lidar com os conflitos no relacionamento e fazer com que esses conflitos gerem vida, na sua casa, na sua intimidade e em tudo aquilo que você, com a sua parte, seja você marido, esposa, seja você namorado, namorada, noivo, noiva, não importa. E o tema conflitos, falando sobre ele especificamente, dentro de uma realidade, do motivo de nós não termos realizado esta live ao vivo, é justamente por esse tempo que nós temos atravessado. A nossa vida, ela tem passado por um tempo de muitas mudanças. E diariamente a gente está vivendo um tempo sob pressão. Pressão, muita pressão tem sido colocada na nossa casa, nos nossos familiares, no nosso casamento. E estas pressões, quando não absorvida de maneira que você gere vida e confie isso nas mãos de Deus, você sucumbe, você morre diante de tudo o que tem afetado o seu dia a dia. Seja por uma questão de família, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão financeira, emocional. E principalmente, falando sobre conflitos no relacionamento, primeiramente acho que a gente tem que abordar o conflito com nós mesmos. Porque se você não tiver decidido em você primeiro, você não vai conseguir vencer esses conflitos entre você e seu esposo, entre você e sua esposa. Então, o principal de tudo é acalmar o conflito dentro de nós mesmos. Exatamente. Conseguirmos colocar nossa cabeça no lugar, conseguirmos acalmar o conflito no nosso interior. Após a gente acalmar esse conflito de nós mesmos, da nossa identidade, quando a gente consegue alinhar isso, fica muito mais fácil você alinhar o seu conflito com o seu esposo, com a sua esposa. E com tudo aquilo que você tem vivido. Porque quando nós não classificamos ou determinamos as características dos conflitos que nós estamos vivendo, a gente tende a colocar tudo num balde só, né? Tudo dentro de um pacote só e dizer que, olha, eu estou explodindo porque eu estou diante de uma série de conflitos, uma série de problemas. Nem você consegue saber quais são. Que nem é o que você falou. Exatamente. Se você isso. Não conseguir classificar cada um no seu lugar, Exatamente, e resolvendo cada parte no seu tempo. Exatamente, como agora, por exemplo, essa nossa parada, né? Eu estou vivendo um conflito familiar no que diz respeito aos meus parentes, né? Minha mãe, minha irmã. Eu estou vivendo um conflito que este conflito, se eu não colocar ele no seu devido lugar, ele gera morte no meu relacionamento. Ele gera morte na nossa intimidade. E outra coisa é o que você falou. Cuidado com isso também, né? Porque a gente acaba trazendo para dentro do nosso relacionamento o que faz parte, porém não pode girar em torno, né, de nós. Ou seja, quando você consegue resolver esse conflito entre parentes ou entre amigos, seja lá qual seja, né, o conflito que você está vivenciando Sim. hoje, porque de repente você também está vivenciando outros tipos de conflito. Sim, sim. Né? Então, é a hora realmente de você parar com a sua parte e conseguir se comunicar, Sim. Classificar esses conflitos. Classificar os conflitos. Né? O que aconteceu, vamos lá, o que a gente pode fazer com isso? Por quê? A nossa live é para você entender que os conflitos nem sempre são para gerar morte. Isso aí. Os conflitos servem para te fazer crescer. Eles geram vida. Geram vida. E é sobre isso que a gente gostaria de falar com vocês. Porque nem todo conflito te faz morrer. E aí você, classificando os teus conflitos,
você vai começar a entender o caminho que eles precisam seguir na sua vida. Então, eu quero falar para você sobre três... Caminho de prioridades. Caminho de prioridades, exatamente. A gente colocou aqui 3 classificações, né? 3 bases, 3 níveis para você fazer uma autoanálise dos conflitos que você possa estar vivendo. Por exemplo, o conflito individual é a primeira base. O conflito individual, tome nota disso. Tá? Você que está nos assistindo, você que está aqui na plataforma, seja no Instagram ou no YouTube, eu gostaria que realmente você tomasse nota disso e colocasse nos comentários a sua observação, a sua pergunta, a sua dúvida, para que nós possamos, à medida com que formos acompanhando a sua interação, responder ou pelo direct ou você também aqui mesmo, postando diretamente aqui para você. Não há problema algum. Então, interaja, compartilhe, curta, envie também essa mensagem, esse conteúdo, para que outros casais possam tomar conhecimento das ferramentas que eles podem utilizar para lidar com os conflitos. Então, como a Carmen colocou, e ela colocou muito bem, nós temos que usar o conflito de maneira que nos leve ao crescimento. E eu trouxe para você a classificação. Nós escrevemos sobre isso, os 3 tipos de classificação que você precisa destacar quando estiver vivenciando um conflito. Então, a primeira classificação é de ordem individual. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? Qual é o teu posicionamento diante daquilo que você entende como sendo a sua verdade? Você é uma pessoa omissa? Você é uma pessoa que está diante de uma situação, problema, e tem negligenciado decisões e atitudes que você precisa tomar? Como que você tem lidado na sua individualidade com a questão da espiritualidade? Você é uma pessoa que busca a Deus com frequência? Você é uma pessoa que cumpre um devocional, um ritual que te eleve espiritualmente? Você é uma pessoa que desenvolve um progresso na sua vida no que diz respeito o que você é, quanto homem ou mulher, o que você faz com o que você tem hoje nas tuas mãos, diante aí de um propósito de vida, diante de uma meta, diante de um objetivo, diante de uma vida financeira, diante de uma realização profissional, diante de uma realização pessoal. Como é que você lida com estas questões dos teus conflitos individuais? Porque ao lidar com eles, você vai apontar a segunda categoria, que é a categoria dos conflitos coletivos, né? Então, na categoria do conflito coletivo, a gente fala sobre a questão da família, da casa, né? Então eu começo a me conflitar com você sobre coisas que ainda é conflito comigo mesmo. Então eu começo a transferir. Então, se eu tenho um problema de... assume aquela responsabilidade e nem consegue comunicar isso para o seu cônjuge. Exatamente isso. Para os seus filhos, isso aí. Para a sua família em geral. Isso aí. Então, se eu tenho um problema de identidade, eu tenho dificuldade de encarar a mim mesmo como eu sou, com a sinceridade devida, eu começo a transferir isso para você, achando que você é a culpada da minha infelicidade. Que você é a culpada do meu sentimento de inferioridade, que você é a culpada daquilo que eu não realizo. Ou a omissão, né? Eu permito que você faça o que você quiser, atendo todas as suas necessidades e não me posiciono, mesmo não concordando com aquilo que eu estou dizendo com a boca assim. Mas no meu coração... Não é o que você gostaria de falar. Não é o que eu gostaria de falar ou fazer. Eu acho que um dos conflitos também é sobre isso. É você não conseguir falar não. A individualidade. Está dentro da classificação. Você está dentro de você, você fala não, mas verbalmente você fala que sim. É isso aí. E isso vai trazendo um conflito dentro de você. Porque na verdade você não está sendo a verdade. Você está fazendo para agradar o outro. Isso aí. E todas as vezes que você faz para agradar alguém e não se agrada, aquilo bate, né? Como se fizesse um atrito dentro de você. Poxa, por que eu tenho que ser isso quando eu não sou isso? Exatamente, né? Porque a gente está todo o tempo querendo desenvolver um tipo de vida refletindo no outro aquilo que nós ainda não somos. E na verdade isso não vem só do não, o sim também, Sim também.
É isso aí. Tudo que você faz, tudo que a pessoa te pede, você logo de pronto, você fala que sim. Isso aí. Mas você também não pensou, não refletiu. Mas ouça isso. Olha que loucura. Você reflete no outro aquilo que você ainda não é. Exatamente. Você está refletindo aquilo que você está mal resolvido. Mas aí isso cresce mais um conflito dentro de você. Porque o outro não disse sim nem não? Sobre você mesma. Sobre você mesma. A pessoa veio e te fez um pedido. Uhum. Dentro de você, você sabe que não dá. Não dá para fazer, entregar aquele pedido. Isso. Você, em vez de olhar para a pessoa e ser verdadeiro e falar, olha, eu não consigo hoje. Você fala assim e vai além do que você pode. Sim, sim. Você acaba não sendo uma... Ou seja, você não faz uma avaliação correta do teu contexto de vida, você não faz uma autoavaliação. E isso é bem interessante, porque aí ela trouxe um exemplo que tem muito a ver com a vida profissional, que é um dos grandes conflitos que muitas pessoas têm. Eu não sei se você é um profissional que trabalha por conta própria ou não, mas se atente a isso. Eu trabalho com vendas e quando um cliente me pede um determinado produto, eu não tenho aquele produto na minha tabela disponível para venda, é isso que ela está falando. Eu vou lá e prometo para o cliente dizendo que eu vou entregar, não é isso? É isso que você está falando? Também? Ah, então vai além disso. Ok, então clarifica pra gente. Fala de novo. Na verdade, eu estou falando mais sobre de você assumir as responsabilidades. Ah, ok. Você não achar que você sempre tem que falar sim. Ok. E sempre tem que falar não. Ok. Né? Você assumir isso. Quando eu quero, eu vou falar sim. Não obrigatoriamente. Tendo ou não? Não tem, eu tenho que olhar a situação, essa situação, não tem. Porque as pessoas às vezes olham pra você e acham que você, a Carmen é tão boazinha, ela sempre disse sim. Ok. Mas você já tentou dizer não, porque não era o seu tempo? Então, isso está extremamente ligado à ideia do individual, né? O cara, ele não se conhece, a pessoa ainda não tem clareza. Mas aí o que você falou, você começou a falar do individual, mas que escorre para o coletivo. Perfeitamente, vai escorrer. Isso dentro da sua própria casa. Sim, vai escorrer. Com seus filhos. Porque as bases das suas crenças, as resoluções da sua vida ainda não estão definidas. Exatamente. E isso também vai ocorrer tanto com o homem quanto com a mulher. A mulher, por sua vez, quando ela ainda não tem clareza do que ela é, do seu papel, ela ancora no homem a sua identidade. Isso. E aí, quando ela ancora no homem a sua identidade, ela se frustra. Porque se ele não atender às expectativas, os anseios e aquilo que ela espera como sendo uma realidade que ela construiu, não que seja, pelo fato dela não ser realidade, não ser É uma realidade tão dela que ela acaba esquecendo as outras partes. Exatamente. As outras partes também estão satisfeitas. Exatamente. Então ela transfere, ela coloca no cônjuge, ela coloca no namorado, ela coloca no noivo, mas na verdade, se a gente for pensar isso, é isso aí. A pessoa ela começa fazendo isso no namoro. Exatamente. No namoro, ela já transfere para o namorado e começa aquela conversa de namorido, né? Essa conversa de que, o cara é meu namorido. Não tem namorido, é namorado. Então o cara, ele começa a desempenhar um papel que não é dele, porque ela está transferindo para aquela relação uma responsabilidade dentro de uma questão individual e ela transfere para o coletivo aquilo que não pertence ao outro, aquilo que ela não resolveu. Então, resolver esses conflitos, eles vão trazer, na verdade não é maturidade a palavra correta, eles vão trazer como é que se fala, meu pai? Não é estabilidade, uma ecologia, não é estabilidade a palavra, é uma saudabilidade. É essa a palavra que eu quero. Vai ser saudável. Saudabilidade. Ela vai trazer um ambiente, um interior mais saudável, mais leve, então você vai fluir. Então nós vamos conseguir fluir dentro de um ambiente quando eu consigo tratar essa questão individual. E aí o coletivo, ele não só vai envolver o marido, mas vai envolver os filhos, vai envolver os parentes, porque aí vamos entrar na questão, por exemplo, dos enteados, né? As famílias com o casamento misturado, que, poxa, é filho dele, filho dela, então começam a ter conflitos
de identidade, de identificação desses papéis, dessas partes, porque eu e você não estamos definidos. É como pensar assim, olha, meu enteado, se eu e você não temos posicionado a nossa identidade, não temos posicionado aquilo que nós somos, ele estaria perdido. E isso geraria um conflito, uma morte, como gerou no início. Esse conflito de identidade. Para quem eu olho? Eu olho para quem? Para minha mãe ou para o meu pai? Para o meu padrasto ou para mim? Ok? Então isso foi gerando, e aí você foi construindo. Não, olha só, aqui a base é assim, meu filho. Aqui nós somos assim. Aqui, até que ele entendeu que mas precisou primeiro passar pelo conflito. Passar pelo conflito individual, e aí veio o coletivo, que é o segundo, né? Agora, até antes de você entrar no terceiro, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso aqui é muito bacana, olha só que legal. À medida com que você foi encontrando a sua identidade, à medida com que você foi desenvolvendo quem você era e o que era o nosso coletivo, ele lá na ponta começou a experimentar de uma segurança. Então aquilo que no início era conflito e até motivo de guerra, né? Às vezes, eu não sei se você vive isso aí na tua casa, de repente você tem uma família misturada e ele, os filhos dele ou os filhos dela estão sempre puxando para outros lados. Estão sempre puxando. E aí você se chateia. Pô, mas você faz a vontade de ir lá. Pô, mas você não atende aqui. E isso vai gerando um conflito, uma desestabilidade na casa, produzida pela sua desestabilidade, pela falta de definição. E isso, por você estar vivendo um conflito consigo mesmo, de não ter clareza do papel que rege essa casa, essa família. E eu quero falar sobre esse princípio. A gente vai falar sobre isso, para fechar esse nosso bate-papo, para fechar essa nossa live sobre essa questão do conflito, porque você precisa entender o princípio, a base, uma vez trafegando, vivendo, caminhando por esse princípio, tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai ter uma finalização. Tudo vai ter uma acabativa. E você vai entender que o conflito na sua vida, você vai querer resolver ele mais rápido, porque ele vai ser um degrau para você subir. Porque nós não temos um compromisso. Você não vai mais brigar, você não vai mais... A crítica do outro não vai gerar conflito dentro de você. Então você vai conseguir resolver rapidamente e aquilo vai virar, vai dar bom, né? Ó, compromisso com erro. Nós não temos um compromisso com erro. Ok? Quanto mais rápido você resolver os conflitos, mais rápido você vai entender o propósito. Você vai entender que ele vai te levar para um outro nível. E aí a gente fica nesse papo, né? Gente, o Vitor e a Carmen devem ser doidos. Como que o conflito pode ser bom no relacionamento? A gente ouve que o conflito só traz morte, separação, divórcio. E as pessoas querem evitar entrar na guerra. E você precisa entender que para que haja paz, precisa ter guerra. Precisa ter... Não adianta botar os assuntos mal resolvidos debaixo do tapete. Tem que botar eles para fora, levanta o tapete, tira a poeira, vamos resolver. Quanto mais rápido você resolve. E por isso que você não pode ter um compromisso com o erro. Então eu não tenho problema quando a Carmen diz para mim, Vitor, isso. Aquilo me incomoda, aquilo me dá um frenesi aqui. Aí eu penso, cara, tá certo, vou mudar logo essa parada. Pronto, acabou, toca a vida. É uma mudança rápida. Você precisa entrar nesse estágio, essa bipolar. Sabe, você tem que sair de um lugar, meio que quase que ser um bipolar positivo, no aspecto de que eu estava aqui atordoado com esse conflito. Pronto, acabou. É isso aqui que tem que ser? Vamos embora, vamos viver essa verdade. É isso aqui que tem que corrigir? Vamos viver essa correção. Então, quanto mais rápido eu saio desse lugar de erro, eu começo a crescer e produzir resultados satisfatórios no meu relacionamento. Por isso que nós não temos o compromisso com o erro. Por isso que nós encaramos o problema da maneira que precisa ser encarado. Mais rápido possível. Deixa eu contar uma situação aqui para você. Eu
Isso é assim, muito, tanto particular, eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas a gente vai ter uma oportunidade no futuro, quando você estiver conosco, nas nossas mentorias, no privado, no particular, eu vou abrir um pouco mais de detalhe para você sobre isso, principalmente você que é homem, que teve vários relacionamentos antes do teu casamento atual, teve filhos com outras mulheres, em outros relacionamentos, e isso talvez, nesse momento atual que você está vivendo, um relacionamento atual, isso talvez esteja gerando conflito e morte. Mas, cara, uma chave que virou muito rápido na nossa vida foi que antes de eu assumir um casamento com a Carmen, antes da gente, estávamos noivos, passando por esse processo de ajuste de casamento e tudo mais, eu levei a Carmen para conhecer as áreas que poderiam gerar conflitos no meu casamento futuro. Então eu trouxe para fora tudo aquilo, tem essa situação aqui com essa mãe da filha, tem essa situação aqui, tem esse problema aqui, tem isso aqui. Eu fui esmiuçando. Eu orava ao Senhor para que tudo que eu precisasse tratar, eu pudesse me relacionar com ela naquele momento, naquele estágio. É claro que nós não tínhamos, né? Você lembra disso? A gente não tinha a cabeça que a gente tem hoje. Não vivíamos a vida como a gente vive hoje. Né? Hoje, olhando você... Não tem como, né? Porque... é uma evolução, né? Mas olha aqui, o que eu quero falar aqui. Olhando hoje e olhando há 7 anos atrás, ainda assim você conseguiu lidar bem com aquela situação. Você olhou para aquilo e falou, pô, o cara está sendo sincero. O cara está botando para fora tudo aquilo que qualquer um esconderia. Qualquer um deixaria mal resolvido. Né? Uma situação com uma ex, uma situação ali, uma situação acolá. Então fica uma coisa muito mal resolvida, mal acabada. Gente, então, olha bem, isso aí é um assunto que a gente pode abordar. Realmente, eu sempre tenho falado isso, é um assunto muito pertinente. Famílias separadas, né? Famílias separadas? Famílias misturadas. Famílias misturadas. Né? Hoje é que a nossa realidade é essa. Eu tenho um filho de um outro relacionamento. O Vitor veio com 3 outras filhas, né, do outro relacionamento. E isso, em um certo momento da nossa vida, trouxe um conflito, sim. Sim, é isso aí. Foi difícil, sim. Sim. Só que nós colocamos coisas em ação que deram certo. E aí veio a questão dos princípios, né? Mas fecha aí essa ideia, porque isso vai ajudar muitos homens, porque muitos casais. Nós acreditamos que tem muitas famílias que vivem isso e que ainda não sabem como lidar, não sabem viver essa saudabilidade entre as famílias, com a mãe dos filhos, como ter essa comunicação saudável para que o filho fique num ambiente sem conflito, porque os filhos percebem quando tem conflito. Então isso aí a gente vai abordar no outro dia, esmiuçando um pouco mais como foi com a gente, trazendo realmente para o lado mais pessoal, como foi a gente passar por isso e como é hoje. E outra coisa muito bacana, a questão da minha individualidade. Eu precisei liberar, eu precisei transitar desse lugar de que eu não posso omitir uma situação aqui dentro de mim, eu preciso botar isso para fora para que eu consiga chegar no outro lugar. Então, olha só, é esse o papel do conflito. Trazer esse entendimento, gerar essa clareza para que você tome uma decisão positiva, para que você cresça, para que você age. Então, isso vai afetar lá o teu coletivo. Então, o teu coletivo ele vai vir baseado a um ambiente que você ou é um cara machista ou é uma mulher individualista, ou é muito feminista. Por quê? Ou é muito feminista ou é muito machista. Por que rola esses conflitos na nossa relação? Mas aqui em casa quem manda é ela, aqui em casa quem manda é ele, aqui em casa quem... E aí eu quero agora falar para você sobre o propósito, sobre a razão e o princípio de que a gente viva de uma maneira que venha atentar-se para o princípio, para a primazia do Criador. Porque todas as vezes que você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar. Esse princípio ele só é estabelecido para os filhos. Você que
me acompanha, você que acompanha a Carmen, você que tem nos acompanhado. Eu digo nos acompanha porque nós temos Instagram separados, né? Mas eu sei que você tem nos acompanhado. Então você que tem nos acompanhado, você provavelmente já percebeu isso em algum momento, que o nosso propósito é sempre viver com base no princípio que é a palavra de Deus. A gente tem essa base como a origem de tudo aquilo que a gente tem vivido, a realização de tudo que nós temos feito vem dele. Por isso que são para eles todas as coisas, por isso que falar hoje para um público cristão ou não cristão que tem nos acompanhado, certamente é um grande desafio. Mas esse é o nosso princípio. O nosso princípio se baseia na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é muito clara, que Deus tirou a mulher de dentro do homem. O homem, ele caiu no profundo sono e dentro dele, o homem foi a criação mais perfeita de Deus antes da queda, antes de todo esse movimento ocorrido pós-queda. Mas quando ele extraiu a mulher de dentro deste homem, ele tinha ali um propósito definido, ele tinha uma aliança. Então a mulher ela foi feita dentro de uma parte divina e com uma parte natural, uma parte humana, uma parte do homem. Então pense nisso, o homem como criatura, como criado diretamente de Deus, e a mulher criada de dentro do homem com uma participação divina e uma participação do homem, projetando nela toda a natureza e todo o princípio da criação. Então, quando Deus pensou na unidade, ele pensou que quando eles forem um, quando eles se unirem, quando eles coabitarem, quando eles tiverem uma relação sexual, eles vão produzir um. Essa unidade que eles vão produzir dará a constituição e a continuidade do meu propósito. Então, no meu propósito, a família é o mistério revelado. Olha isso. A família é o propósito central do Criador para o estabelecimento do reino na terra. Então, quando o Senhor criou homem e mulher, o fez à sua imagem e semelhança, criou para seres similares. Então, eu projeto na Carmen o meu espelho. Eu olho para ela e me vejo. E vice-versa. Porque ela é a minha similaridade. Ela é a minha completude. Porque a minha parte vai se completar nela. Por que razão isso ocorre? Porque quando o homem estava lá no jardim, dando nome a todas as criaturas feitas por Deus, criadas por Deus, ele olhava para toda a criação e não identificando nenhum animal, nenhum ser criado que parecesse com ele, porém, ele observando que havia pares, ele não ousou em tomar outros seres para ser par com ele, mas antes o coração dele se entristeceu e sentiu Adão, então, uma solidão produzida pelo próprio Espírito de Deus, para que ao olhar para o que está fora, aonde que está a minha parte? Com quem eu vou me identificar? Com quem eu pareço? Não havia nada que se assemelhasse a ele. E por essa razão, quando a mulher, quando o homem e a mulher vieram e se tornaram dois, vivendo naquele ambiente, com o propósito de produzirem, com o propósito de constituírem, então, a partir deles, a família, a mulher trouxe a semente da procriação. Ela trouxe dentro dela a continuidade da vida. Porque o homem, ele não continua a vida, nem a mulher continua a vida sozinha. Mas ambos juntos podem constituir vidas, podem produzir vidas. E como que eu vou produzir vidas se eu não consigo estabelecer essa conexão? E aqui que entra o princípio, porque a mulher foi criada para o homem. É o doxa, para a glória do homem. Essa palavra vem do grego, que ela significa glória, completude e plenitude. A mulher, ela é a glória do homem, ela é a excelência e a perfeição
para o homem, a mulher, ela cumpre o papel de primazia e de dar continuidade à constituição do homem. Então o homem, ele nunca estará completo se ele não se completar na mulher. Quem completa o homem é a mulher. Por isso deixará o homem a sua casa e unir-se-á a sua parte, a sua mulher. Porque não há como haver completude se não houver essa junção com a sua similaridade. E aqui entra o princípio. Porque todas as vezes que eu ajo com um peso individual, na posição de homem, massacrando a glória que o Senhor me deu, pisoteando e agredindo a honra e a glória que o Senhor deu para que fosse glória da minha cabeça, glória da minha coroa, eu quebro o princípio, eu altero o princípio da continuidade da família e da vida. E vice-versa. Quando a mulher se senta no lugar de coroa, de glória do homem, ela quebra o princípio. Então, aonde eu quero chegar? De uma maneira muito resumida, depois eu vou liberar, a gente vai liberando para vocês outras informações mais sobre isso. Mas o ponto aqui é o seguinte, todas as vezes que há o conflito, e o propósito do conflito não cumpre o crescimento, mas sim a morte e a separação do casal, cumpre-se então aquilo que o diabo determinou desde o jardim do Éden. Quando então Eva, sendo ali possuidora do ato da queda, comendo do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dando a seu marido, e ambos, estando nu, se viram nu e se viram afastados, distantes do Criador, a semente, a raiz, ela foi lançada para aquela que geraria novas vidas, produziria outras vidas. Logo, todas as vezes que você não resolve e não assume e não define a sua individualidade como homem e como mulher, você permite que a semente que corrompeu, a semente que é contra o princípio da família se estabeleça. Então, se eu entendo quem eu sou, entendo o motivo dela ser o que ela é e a razão dela me completar, e consigo entender isso, e a partir do entendimento dessa verdade, eu assumo o meu papel de governo, de cabeça, e começo a ir naquele bate-papo, que foi o terceiro ponto. Quando duas pessoas estão num buraco, a minha pergunta para você é, como que alguém vai ver a luz? Como que alguém vai ver a luz? Não há como você buscar um socorro se alguém não sair primeiro. Alguém precisa sair do buraco primeiro, para que quando o outro sair, possa estender a mão e puxar aquele que está lá. No relacionamento é assim. Quando os dois estão na escuridão, alguém tem que ver a luz. Não importa se for o homem ou se for a mulher. Aquele que viu a luz, que saiu primeiro, tem que buscar resgatar o outro para fora dessa escuridão, para fora desse buraco. Então, muitas das vezes, esse é o fato de nós estarmos observando o conflito, mas, na verdade, nós estamos vendo dois dentro de um buraco. Os dois estão dentro do buraco. A palavra de Deus diz, né, que melhor serem dois do que um. Melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Exatamente. E a gente, até esse princípio, a gente acaba quebrando, porque os casais, eles se conflitam tanto que eles acham que um é o inimigo do outro. E quem é o inimigo real da criação? O inimigo real fica ileso e os casais começam a conflitar, não trazendo conflito para um ponto positivo. Isso aí. E aí começa a ser um inimigo do outro, um começa a agredir o outro, cria competição. Então olha isso numa perspectiva espiritual, numa perspectiva do espírito para o natural. A nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não é contra a carne. Se nós não lutamos contra o homem nem contra a carne, logo, o nosso opositor, o opositor a toda a criação de Deus, é o próprio Satanás.
Então você acha que, estando dois no buraco, de biquinho, o tempo todo, um dormindo na sala, um dormindo no quarto, quem é o vencedor dessa batalha? Satanás. A natureza dele está sendo cada vez mais produzida naquele ambiente. Está sendo desenvolvida naquela casa. E ele está imprimindo o seu DNA todo dia. Quando você diz não para a tua individualidade, quando você diz não para o teu posicionamento, para os teus papéis, quando você diz não para uma vida, um relacionamento totalmente disruptivo, fora do contexto e do propósito da criação, o DNA dele só vai sendo construído. Ou seja, aquilo que ele planejou quando viu Adão e Eva no paraíso, viu a beleza da criação, viu que toda aquela segunda criação havia sido feita com maneira excelente e com grandeza e poder e autoridade, ele corrompeu. Ele corrompeu o quê? A semente. Ele lançou uma semente para uma procriação. Então a questão não foi somente a desobediência. A questão é que ele penetrou na criação, ele penetrou nela para que por meio dela todos os filhos que viriam dessa nova geração pudessem ir com o DNA corrompido, com a natureza pecaminosa. Então essa natureza pecaminosa é o que tem predominado muitas das vezes em muitos relacionamentos, fazendo com que a mulher haja de uma maneira feminista, de uma maneira autoritária, impedindo que o homem cumpra o teu papel de governo e seja ela a coroa dele. Mas aí, em contrapartida, tem homens também que não assumem seu papel. Estão sempre se escondendo, estão sempre deixando a mulher para resolver os problemas. Volta a questão dos conflitos individuais. Então o cara tem um problema de identidade. Ou seja, resumindo, é isso. O cara tem um problema de identidade. Então, se ele tem um problema de identidade, como é que ele vai tratar isso no casamento? Primeiro, cuido individual para vir para o coletivo. É isso aí. E todos os conflitos, no final, vão ser positivos. Vão ser positivos. E aí eu tenho os aspectos. O princípio, né? O princípio, Deus, ele não tem parte com os ímpios, ele tem parte com filhos. Então, se você está aqui nos assistindo e é filho, e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, creu e caminha com uma vida buscando um crescimento no reino de Deus, você é filho. Então Deus tem parte com você. Então você vai ser disciplinado na jornada. A parte do princípio é para você. Baseado nesse princípio, como é que você estabelece a sua vida? Entendendo o teu papel, entendendo a tua primazia, o teu governo, entendendo o papel dela. E aí, 1 Coríntios 11, 7, 11, 9, vai dizer exatamente isso. Que o homem, ele não foi o homem criado para a mulher, mas a mulher criada para o homem. Não para o homem no sentido dela ser inferior ao homem, mas criado para completar, para atender uma necessidade, para suprir, para ser a parte principal deste homem. Ou seja, então o homem ele não é completo sem a mulher. Ele não é completo. Ele não tem completude. Então eu só me completo em você. E por isso que muitas das vezes, quando a gente discute sobre algum problema, quando a gente tem que lidar com uma situação, eu preciso todos os dias aprender a ouvir você. Por que eu preciso aprender a te ouvir? Porque essa é a parte que me falta. É a parte que você me completa. E quando eu te honro, como ontem, por exemplo, eu te honro, eu dou dádivas ao teu caráter, porque é o meu espelho. É como se as pessoas estivessem olhando para você e me vendo. Então elas olham para você e veem o marido. E veem a glória. Então a sua glória, a sua grandeza, o seu caráter libado, o seu caráter autêntico, de mulher que está sempre vivendo uma vida para o teu lar, entendendo o seu papel, construindo a sua família debaixo de um zelo, debaixo da palavra, é a coroa do homem. É a coroa do homem. Então, esse é o processo. E quando eu caminho nessa verdade, quando eu vivo essa verdade, sem nenhum compromisso com o erro, eu conquisto o crescimento no conflito. Então, a gente fecha essas 3 etapas. Individual, coletivo e familiar. As 3 áreas de principais conflitos de um casal, de um relacionamento. Ou eu tenho um problema com o meu individual, eu preciso entender quem eu sou, para onde eu sou e o que de fato é o meu papel.
coletivamente, eu não posso transferir para o outro a responsabilidade, e aí esse coletivo ele vai falar sobre maturidade, sobre machismo, sobre feminismo. Então, fica a dica, como a gente sempre tem falado, não aceitamos relacionamentos abusivos, porque talvez você entenda conflitos, mas o cara abusa de mim, mas o cara me agride. Não aceitamos, não toleramos, não somos a favor em número e grau de relacionamentos abusivos emocionalmente, abusivos fisicamente, né? Abusivos sexualmente, que essa é uma das áreas que por consequente está dentro do ambiente coletivo, que é a questão do sexo, e nós comentamos sobre isso no nosso diálogo. Fazer sexo todos os dias, sem a participação do outro, é fácil. Ter um relacionamento de amor prazeroso, que ambos se complete, nem sempre é todos os dias e não começa no dia. Começa lá no início do dia ou no início da semana. Né? Então, muitas das vezes, você quer, principalmente homens, né, quer liberar-se, sabe, sexualmente. A gente precisa liberar, a gente precisa fazer algo que nos traga esse prazer, mas enquanto que a outra, ela está distante desse propósito, porque tem coisas mal resolvidas aqui, então ela não consegue deitar. E muitas delas se deitam, que é o que a gente ouve muito aqui, e é uma coisa que já aconteceu com a gente, se deita apenas assim, vira aqui e faz. Eu não estou nesse negócio, só estou te dando para você se saciar. E isso é uma grande realidade e uma grande falta, uma falha. É uma farsa, na verdade. Meu Deus, que mata o relacionamento. Por quê? Porque se eu estou aqui atrás, cheio de pendência, como a Carmen falou, um monte de coisa debaixo do tapete. E fora o tratamento, o respeito, né, no dia a dia. É isso aí. Né, não trata a mulher com respeito, não admira, não dá força para os sonhos dela. E na hora não da é a cama, glória do homem. Na hora da cama, acha que tudo vai ser de mil maravilhas. Ou seja, então o sexo não começa na cama. Ele começa no seu dia a dia, né? No seu relacionamento do dia a dia. É isso aí. Então a glória do homem é a mulher. Uma mulher bem satisfeita, servida, emocionalmente, fisicamente, estruturalmente, financeiramente. É importante destacar isso, né? Não no aspecto pejorativo, mas dentro das suas condições, dentro do seu molde, mas uma mulher suprida, entendendo o teu papel, alinhando a sua identidade, alinhando o seu posicionamento dentro do princípio da palavra de Deus e vivendo essa verdade, vai florescer. Esse casamento vai romper os conflitos, vai passar por esses conflitos e vai ser bem sucedido. Fechou? Fechou. Perguntas? Alguma pergunta aí? Coloca aqui, manda a tua pergunta aqui pra gente. A gente vai ter um prazer imenso de responder aqui para geral. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Aguardamos vocês na nossa próxima live. Acompanhe aí os nossos constantes anúncios e materiais. Curta, compartilhe esse vídeo. Hashtag. Não temos compromisso com erro. Olha aí, ó. Hashtag super casados. Então, legal. quando você postar, coloca essa hashtag. Hashtag super casados e hashtag não temos compromisso com erro. Não temos compromisso com erro. Ok? Então anote isso aí, coloca aí, compartilha, chame outros casais, cara, e vem viver plenitude, vem viver plenamente, vem viver uma vida ampla, nível hard. Ok? Valeu, grande abraço. Beijão.